Maravilhosa da minha vida, sejam todas bem-vindas ao podcast da Rô. E hoje, gente, eu esperei por esse grande momento. As minhas tchutchuquinhas maravilhosas, amigas que eu amo, gente. Olha, porque a agenda delas é difícil, viu, senhora? Brincando. Gente, hoje recebo com muito amor e carinho Ivonete e Ana Lúcia. O Rio de Janeiro continua lindo, meu amor. E agora ainda mais. E ainda mais ainda. Aqui com a gente. Meninas, sejam bem-vindas. Gratidão por terem vindo. E, gente, eu quero saber tudo. Quero que, assim, sabe, seja muito especial. Porque, assim, vocês duas, né, são pessoas tão especiais na minha vida. São grandes amigas que eu amo de coração. E, assim, ter vocês aqui pra mim realmente, assim, é um presente. Então, gratidão por terem vindo. É agora que a gente vai começar a tirar roupa. É. Gente, eu adoro que, assim, não tá tão frio assim no Rio de Janeiro, mas as cariocas estão quase aqui, ó, assim, de gol. Maravilhosa. Eu saí pro inverno da Patagônia. Maravilhosa. Entendeu? Eu tô assim, ó, gente. Tô Muito vestida pro inverno da Patagônia. Estou linda, né? Meninas, vamos lá. Eu quero fazer algumas perguntas. Perguntas pra vocês. Vamos lá. Uma comida, tô brincando. Tipo, de frente com o Gabi. Ana, me conta, como é que você começou nisso tudo? Da onde que foi que surgiu? Então. Esse contato com o Axe, com as ferramentas? Tá falando aquela situação interessante, sem dinheiro, ferrada. Aí comecei a olhar primeiro para física quântica. Uhum. E aí acompanhei Elaine Urives e tal. E um belo dia eu vi uma pessoa lá no YouTube fazendo um puxão de energia. Uau! Pro dinheiro. Falei, eu vou fazer esse negócio. O que é isso? Vou fazer isso. Comecei a fazer lá, e dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. E ela falava das barras de Axis. Eu falei, o que será isso? Fui lá pro computador. Começou a pesquisar. Exato, eu quero fazer esse negócio. Encontrei uma facilitadora, né, uma praticante. Ah, você foi receber sessão primeiro? Sim. Legal. Primeiro eu recebi uma sessão. Fui eu e o ex-marido. Fomos nós dois. Fomos lá, recebi. Quando eu levantei da maca, eu falei, gente... Sabe aquela vontade, aquela gana de resolver toda aquela poeirinha que você joga para baixo do tapete? Uma vontade de fazer tudo. Eu falei, resolver gente, tudo. Ai, que incrível, né? Que negócio é esse? E a facilitadora tinha uma classe na semana seguinte. Eu falei, tô dentro, vou lá para esse negócio. Uau! Só que assim, eu na realidade, quando eu comecei no Axis, eu fui muito pelo meu irmão. Uhum. Ele tinha perdido uma filha. Tinha 6 meses, mais ou menos, ele perdeu ela em junho, era dezembro. Ele não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada da vida. Uau. E aí eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio, porque eu senti tanta vontade, eu vou fazer o curso e vou aplicar nele. E assim eu fiz. Vou salvar meu irmão. É por aí. Preciso salvar, eu vim aqui pra isso, pra essa realidade, por isso que eu vim, ele é mais velho? Então, eu vim depois porque eu vou ser a pessoa que vou... Eu vou ser... E assim eu fiz. Fui lá, fiz o curso. Acho que foi na sexta-feira. No domingo ele foi almoçar na minha casa. Eu lá com as mãozinhas na cabeça. Naquela semana ele voltou a trabalhar. Eu falei, gente... Esse negócio funciona. Isso é maravilhoso. Aí corri barras do filho, tirando notas altas na escola... Corri barras no ex-marido, também ali, né, trabalhando, vendendo imóvel. Falei, gente, o negócio é bom e tal. E foi passando. Isso era 2019 para 2020. E aí, depois foi esmorecendo aquela vontade e tal. E entrei no piloto automático. De novo. Exato. Postilinha lá quietinha e a vida seguindo. Aí veio a pandemia. Menina, quando veio a pandemia, aí eu fui arranhando os cursos. Fiz mais 2 classes de barras, me tornei facilitadora, fiz fundamento, fiz biomagnetismo, fiz facelift, tudo contra todos da casa. Porque meu filho falou, mãe, como é que você vai fazer curso? 50 pessoas? Você tá maluca? A pandemia. Eu falei, não tem problema.
Vou dormir na sala 7 dias, vou andar de máscara em casa. Álcool em gel, 70%. Exato, vocês fiquem tranquilos. Aí filmei lá a classe, falei, tá todo mundo distante. Que nada, todo mundo abraçando, todo. A gente não tem esse ponto de vista. E você sabe que eu peguei Covid numa classe de 3 dias de corpo. E a gente entrava nessa classe, foi lá no sul que eu fui. E eu lembro que eles passavam até um negocinho no nosso pé, tipo, tinha toda uma proteção pra pandemia, não sei o que, não sei o que. E a gente foi fazer fundamento e 3 dias de corpo seguida. Aí depois ali eu já comecei a ficar esquisita. Voltei. E eu bati, imagina, gente, isso aqui não me pega. Eu voltei toda convidada. A minha também, a minha primeira também foi. Mas e aí foi assim. Eu fui seguindo e nunca mais consegui me livrar desse mundo axiano que é tão maravilhoso. Porque assim, não é sobre... É isso que me salva. Não é isso que me salva. É porque todas essas ferramentas me fizeram encontrar comigo. Uau. Era essa distância que eu tinha de mim. Porque eu estava sempre mais para o outro do que para mim mesma. Acho que todos nós sempre foi assim, né? O próprio início foi assim. Sim. Eu não fui fazer o curso para mim, eu fui fazer para os outros. E aí hoje não. Hoje eu tenho um olhar muito mais carinhoso para mim. Como? Maravilhoso. Me amo. E você sabe que você está falando isso? É exatamente quando as pessoas eles olham assim, né? Ah, beleza, mas o quanto que a gente na vida sempre faz pelo outro, né? Até o relacionamento, a gente tá mais pelo outro do que pela gente no relacionamento. Seja ele qual for. Amizade, às vezes negócio, às vezes relacionamento amoroso mesmo, filho, né? Você tá mais pelo outro do que por você no relacionamento, né? E eu acho que o Axis traz a gente muito para esse espaço. E você se encaixa onde, linda? Que é importante que também seja leve para você, que faça sentido para você, que você seja feliz, né? É exatamente. E a gente foi ensinada a ser feliz pelo outro, sempre, né? Fazer pelo outro. É exatamente esse universo que eu me percebo hoje, sabe, Rô? Numa vida mais leve. Porque, assim, as pessoas acham que você agora tá em Axis e aí você enriqueceu, você... Não é só sobre isso. Não. É sobre isso também, mas que a gente tem mais vontade, a gente tem um olhar mais benevolente com a gente e a gente também alcança uma coisa que eu acho que isso para mim foi muito importante. A permissão do outro ser quem ele é. É sobre ele. Se a pessoa quer discutir comigo, não vai, porque Exato. eu não estou na mesma Exato. frequência que ela. Eu permito ela ser quem ela é. Ela quer discutir, Exato. não vai encontrar uma outra pessoa para trocar isso, porque eu não sou mais essa pessoa. E olha que já foi bem difícil, tá? Senhora! Brigona, dava um boi para não entrar e dava 10 boiadas para não sair. Maravilhosa. Uma boiada era pouco. E você, senhora Ivonete, me conte, como foi? Gente, eu acho muito engraçado, porque eu sou diferente de todo mundo que tem uma história linda com o Axis. Conta pra nossa história. Então, o Axis apareceu pra mim na minha sala em 2017, se eu não me engano. Uau! Uma pessoa alugou o espaço para atender e aí eu não lembro se a gente trocou ou se ela me deu uma sessão, né? Só que eu tava com as barreiras lá em cima, eu não senti nada. Uhum. Então, nunca me interessei por aquilo. Porque ficou para lá e eu vi, volta e meia, eu ia lá, atendia algumas pessoas. Ela falava de curso, mas tipo assim, você não quer? Eu achava assim, mais uma coisa. Então eu buscava outras coisas, né? Nessa época eu lembro que eu seguia muito Prembaba. E aí eu fazia muitas coisas, eu já via muitas coisas na internet, já tinha feito muitos cursos, eu sempre busquei esse autoconhecimento. Aí passou em 2019, eu estava num curso que era sobre rodas de conversa, e tinha uma menina que tinha feito o curso de Axis, barras, né? E aí a gente conversando, um dia ela falou assim, tu não quer fazer umas trocas comigo? Você faz estética e eu te faço umas sessões, quem sabe você vai ver diferente, né? O Axis. E aí, então tá, vamos. Aí ela foi. Só que ela tinha, assim, era muito intuitiva, tá? E aí quando ela
ela falou, quando ela foi fazer a sessão, ela falou assim, olha, pode ser que eu perceba algumas coisas, mas pode ser suas ou pode ser minhas. Eu posso te falar se eu perceber alguma coisa? Eu falei, claro, claro. Eu adorava, cartomante. Nossa, eu já fui todas as cartomantes do Rio de Janeiro. Quando eu era mais nova. Você aí que conhece esse rosto, que já atendeu com ela, é por isso que ela não vai mais aí. Porque ela se tornou a própria cartomante, meu amor. E aí quando ela terminava a sessão, ela falava assim, eu percebi isso assim, assim, assim. Mas pode não ser seu, pode ser meu. Não, é meu, é meu. É tudo meu. Era tudo meu, tudo. Aí, cara, eu queria 10 sessões. Não, vamos trocar 10 sessões. E aí isso foi 2019, né? Acho que foi finalzinho de 2019. 2020 veio a pandemia, a mesma história. Aí a gente ainda trocou algumas vezes e tal. E eu comecei a buscar também na internet. Aí comecei a assistir tudo de Axis. E a única coisa assim que eu achava tão esquisito, o mantra. Falei, tudo na vida vem a mim com facilidade. Claro, gente, que horror. Só se for tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Senão não vou falar esse mantra. Não quero tudo, não. Quero tudo. Tudo de bom. Tudo de bom. Só que se for tudo de bom. Aí fui assistindo. Mas acho que todo mundo, quando vê o mantra a primeira vez, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Assim, como assim? Tudo o quê? Tudo, qualquer coisa com facilidade? Não, eu não quero a falta com facilidade. Eu não quero não sei o quê. Só que as pessoas não se percebem o espaço do receber. Porque quando você se dispõe a receber tudo, não necessariamente você vai receber só o ruim, digamos assim. Mas quando você está na disposição de receber o ruim, é onde você está na disposição de receber o bom, né? Não, hoje eu tenho total entendimento. E olha, e sabe quando veio para mim, eu acho que o entendimento dessa frase veio para mim, acho que já na minha 10ª classe de barras. Que foi até uma indicação sua para mim. Aí quando a pessoa falou o mantra, nossa, veio assim, como na vida para você podia vir com facilidade, se nunca foi fácil, se tudo foi muito difícil, né? Sim. E aí como que você ia entender isso? Aí foi quando eu recebi de verdade o mantra. Sim. Aí e isso realmente... é muito legal, porque eu tava falando exatamente isso. Às vezes tem classes que eu faço, né, e cursos que eu faço, e ferramentas do Axis, gente, que eu leio, que tipo, tem séculos que eu leio. Só que só agora cai a ficha. Eu tava falando exatamente isso, acho que não sei se foi num curso que eu dei essa semana ou semana passada, que eu voltei agora, que eu tava em Dublin, que eu fui fazer Sinfonia de Possibilidades com o Den, né? O Den, gente, é nosso co-criador do Axis. E assim, eu já fiz várias classes de sinfonia, era a minha 6ª classe. E eu adoro receber sinfonia, tá ali na classe, o Den traz consciência, você vai fazendo, trocando com os corpos ali, aquela coisa toda. Mas foi muito interessante porque eu sinto que essa foi a primeira classe realmente que talvez eu recebi a sinfonia. Não que as outras eu não recebi, eu recebi. Sim. E que se eu não tivesse as outras, talvez eu não teria recebido tanto que nem eu recebi dessa, entendeu? Exato. As outras foram muito importantes. Mas essa classe, eu tava ali, tipo, foi um outro espaço, assim, sabe? Tipo, a minha energia foi um outro espaço na sinfonia, sabe? Receber da sinfonia foi um outro espaço. E ele trouxe algumas consciências de coisas que, tipo, eu já tinha escutado ele falar a mesma coisa, tipo, antes que eu falei, meu Deus. Caiu a ficha, né? Caiu ali. Tipo, a energia da sinfonia caiu ali, a ficha caiu ali, coisas caíram ali. Que nem que eu contei agora há pouco também, que eu tava num fundamento, que foi de São Paulo, eu tava lendo, assim, acho que os 10 mandamentos do Axis, e um dos mandamentos que era não conte, compre histórias, foi onde eu li, e ali caiu a ficha pra mim. Falei, porra, eu leio isso aqui a vida inteira. Agora tá caindo a ficha. Isso é muito real. É verdade. Por isso que eu falo, é legal quando você repete classes, quando você, Nossa, lê de novo as ferramentas, pega o manual de novo, porque vai ser diferente. Total. E às vezes ali que vai cair. Uhum. É porque às vezes a gente também não tá na consciência de receber aquilo. Não. Né? E você não tá presente. Eu acho que talvez não é só na consciência, você não tá presente pra estar presente realmente, sabe? Você tá ali, porque normalmente a gente vai... Eu sempre falo isso, pelo menos no primeiro momento, que muitas pessoas buscam Axis, é sempre porque tá acontecendo algum pepino, né? Ninguém vai assim, não, eu tô ótima, eu vou conhecer. Acho que 70% tá acontecendo um pepino, tô no meio da merda, alguma coisa, por favor. Aí aparece. Tô procurando uma salvação. Exato. Aqui. Então, quando você entra de cabeça naquele primeiro momento, você quer alguma ferramenta, alguma coisa pra, meu Deus, preciso limpar isso aqui. Como é que eu limpo esse batom aqui? É com essa? Então eu vou fazer essa. Você não tá presente com a energia daquilo ali, você só quer tapar o buraco.
Só quer, tipo, resolver ali. Você tá mais pela solução do negócio. Aí, conforme você vai usando e você vai acessando mais, aquilo lá que você olhava pra solução já começa a mudar. Você quer olhar pra mais. Então, hoje, eu acho que depois que você chega num determinado espaço dentro das ferramentas do Axis, você tá ali não só pra tapar buraco, você quer, tipo, o que mais tá disponível pra mim? Você quer mais, você quer mais. E aí, esse querer mais te faz olhar, uau, essa ferramenta é incrível. E você já acessou ela várias vezes, só que com uma outra visão antes daquela ferramenta, entendeu? Eu percebo que é isso que ocorre. E também entra aí os julgamentos, Exato. Né? Pra mim, era muito julgamento. Imagina, hoje eu tava comentando com as duas, né? Com a Ana e com as duas Anas. Com as duas Anas. Falei, gente, eu tô a semana inteira perguntando, você não tá nervosa, Ivonete? Tem certeza que você não tá nervosa? Porque, gente, isso aqui era impossível pra mim. Está aqui, impossível. E tudo isso nasceu do seu primeiro fundamento que eu fiz com você. Ali foi quando eu desabrochei. Gente, quando ela tá falando impossível, não é de estar aqui, é de falar. Eu lembro que ela não queria falar, ela não gostava de falar. Não falava nada. Não falava nada, não abria a boca. Ó, no primeiro fundamento, eu lembro que... Porque era assim, era muita... Sabe aquela pulguinha dentro do... que bate na tampa e volta, bate na tampa e volta? E depois tira a tampa e continua batendo. E aí você fica perdida. Eu lembro que no primeiro fundamento, eu ainda estava muito assim, todo mundo sabe mais que eu não sei nada. Todo mundo é melhor do que eu tinha medo de falar qualquer coisa. De aparecer na internet. Nossa, aparecer na internet, nem de falar. Hoje faz trocentos vídeos aí mirabolantes. A famosa Ivonete. Quando chegou a pessoa assim, você que é famosa. Mas olha Ivonete, só, isso nasceu lá no seu primeiro fundamento. Rô, sabe, eu fico até emocionada, de verdade, porque você não tem noção do empoderamento que você me passou. Eu acho que, não sei, talvez você tenha, talvez não tenha a noção da proporção disso. Porque desde tudo, eu não, como é que eu vou dizer? Mesmo eu não me reconhecendo, eu sempre fui muito observadora, então tudo que você falava, lembro de tudo que você falou, e tudo assim me empoderando. Eu lembro que eu fiz uma pergunta na sala, tipo assim, você aí é superior a mim, qualquer coisa nesse sentido, ou você sabe mais. Gente, você e a sala inteira vieram em cima de mim. Aí eu fiquei assim... Porque ela é incrível. E ali, aí cada detalhe. Eu lembro quando eu peguei uma carona e eu morrendo de vergonha com vocês duas assim, achava vocês, nossa, o máximo, assim, as poderosas. E aí eu peguei uma carona, com elas, né? Aí quando ela me deixou lá na portaria da minha irmã, ela virou pra Ana e falou assim, Ana, cola na Ivonete. Aí eu falei, nossa, essa mulher tá falando isso, por quê? Porque eu sou futurista, meu amor, eu criei aqui, ó. Essa dupla aqui, ó. Quando eu fui chamar vocês, falei, gente, não tem como chamar as duas separadas, tem que ser as duas juntas. Não faz sentido na minha cabeça as duas separadas. É verdade, porque no primeiro fundamento vocês não eram amiguinhas assim. Não era. Até porque ela não colou em mim, ela colou em outra pessoa. Casos de relacionamentos. Eu colei, gente. Depois eu conto. Não tem como, vai aparecer no YouTube, as pessoas vão saber. Casos de família. Você tá com problema. Todo mundo aí agora, do outro lado da câmera, querendo saber. Voltem lá, já sei, entrem lá, vejam a minha classe de 2000 e não sei o quê, veja. Você que tá com problema no seu relacionamento, amizade, parceria, vem aqui que a gente resolve. Ela colou em outra pessoa. Colou em outra pessoa. Ela não me escutou no primeiro momento. Aí passou tal. Aí teve o segundo fundamento. Aí do segundo fundamento pra cá. E teve, eu acho que um intervalo, uns 6 meses entre um e outro daí. Teve. Porque o primeiro foi em dezembro de 2022.
E o segundo só foi também em dezembro. Não, mas ela veio em maio. Eu me lembro. Ah, mas aí Ela veio em maio, ela É. fez um fundamento na Avenida Atlântica. E ela falou comigo assim, cadê a Ivonete? E eu me não lembro estava, que eu tá mandei vendo? mensagem Não tava- pra você e você estava, não sei, estava na troca, acho que lá da Marilene. Acho que era. Aham. E aí ela não veio. Mas esta senhora aqui estava lhe requisitando. Olha, gente. A gente já tinha dado match. E você nem sabia. Então, aí o segundo, eu lembro que tinha. Eu tava com. Era Tati, a Cris, que eu tinha conhecido a Tati e a Cris recém. Tinha a Tati, Cris, eu querendo fazer de novo o fundamento, novamente. Tati, Cris e tinha mais uma pessoa que eu não tô lembrando. Aí- Não, a Alicia não, porque a Alicia não foi por mim, não. A Alicia não foi por mim. Foi até surpresa quando eu cheguei lá que eu vi a Alicia. Era umas 3 ou 4. Aí eu liguei na época e falei assim, a Rô tem data pro Rio? Não. Aí eu falei assim, não, porque a gente tá querendo Eu sei o que arrumar um acontecer. facilitador. Ia ser em dezembro. Só que eu não tinha data, porque nessa época o Breno ia levar a classe aqui pro Rio de Janeiro. E eu tava por conta das criações dele. Daí foi onde eu falei assim, depois daquilo ali, eu falei, o pessoal tava me pedindo Rio, você tava me pedindo, mais uma pessoa me pedindo. Aí eu falei, cara, não vou poder ficar nessa criação dele, vou ter que assumir o Rio de Janeiro aqui em dezembro. E aí eu criei a classe, tipo, 2 meses Foi antes. isso mesmo. Foi. Foi isso mesmo. que Aí a foi- senhora veio. Exatamente. E aí essa classe, então, foi assim, que nossa, foi uma classe, a gente estava falando sobre Foi a classe. divertidérrima essa foi classe. Maravilhosa, foi linda. Dançamos horrores. E é ali que eu descobri que o quanto eu ainda me podava a minha alegria, Uhum. né? Porque eu lembro que eu tinha um chefe, né, quando eu trabalhei no metrô, que ele falava assim, como pode alguém acordar de manhã já alegre desse jeito? Eu tinha um chefe uma vez que falou pra mim que eu era muito dada. Aí eu ficava assim, nossa, será que eu tô... Se você tá me assistindo hoje, querido. Sou dada. E olha aqui, olha onde é que eu vim parar. Aí Tanto dadíssimo. naquela classe eu descobri o quanto eu ainda me podava. Uau. E aí tá só... Aí, Ivonete vindo. perdeu as frangas, meu amor, e tá aqui hoje, ó. Uhul! Sacudindo o Rio de Janeiro. Maravilhosa. E é tão legal ver assim, sabe? Porque eu acompanho vocês duas, a Ana, desde quando eu vim a primeira vez pro Rio. Né? Foi porque o primeiro fundamento foi a primeira vez que eu vim pro Rio pra dar classe, foi em 2021. 2021, novembro de 2021. Ai, gente, faz tempo. 2021. E eu lembro do primeiro fundamento que você tava. E é tão lindo, assim, ver vocês duas hoje, que vocês estão criando, porque tá sendo um movimento lindo que vocês estão fazendo no Rio de Janeiro. E, assim, no Brasil todo, né? De uma forma geral, porque todo mundo conhece vocês. Gente, e assim, né, Rô? E eu lembro, né, lá naquele 2021. Gente, naquele 2021, você lembra que eu tava... As pessoas, às vezes eu falo que o Acordando com a Rô é antigo, meu amor, e as lives também. Naquela época de 2021, eu já tava fazendo Acordando com a Rô há muito tempo. Lembra Você que fez teve na dia- praia? Eu fiz na praia. Fez na praia. Você fez um... 2021 fazendo Eu Acordando com a Rô. comecei a acompanhar você em junho de 2022. Aí foi por isso que em dezembro eu resolvi fazer o fundamento. Que aí foi quem me apresentou você foi a Angelita. Os seus vídeos. Aí eu comecei a seguir. Gente, eu pegava, eu anotava tudo. Eu tenho uns cadernos que eu anotava tudo. Tinha umas lives que Hoje, você... hoje ela ficou famosa, ela nem me assiste mais, gente. Ah! Hoje ela não anota mais, Não. ela é muito ocupada. Não, ela só deixa a gente louca com Para de com ser os louca. te- Hoje ela já não consegue anotar com os mais. tester dela, ela deixa a gente zoada. Maravilhosa. E aí, eu sei que, cara, foi incrível aquele fundamento, sabe? Não, e acho que todos os fundamentos têm uma virada. Porque já fez quantos fundamentos já fez comigo? Vários, né? Eu os trouxe Acho que sempre. eu tô no 6, né? Eu tenho 6 e você tem 5. Acho que a gente tem uma... Você tem um a menos que um eu. a menos. Não, 2 a menos. 2 a que eu. menos. É, porque eu fiz o 2021 e fiz aquele da Avenida Atlântica, que você não fez. Ah, tá, Depois é. todos você fez. Uhum. É. Maravilhosa. Gente, porque é assim, a gente pensa, né, que, eu já fiz essa classe.
Primeiro que a energia do facilitador está diferente. Tá. Segundo que a energia, a egrégora da classe são outros diferente. participantes. É diferente. O mundo é diferente, o Axis muda o tempo todo. Você também está diferente, porque você já está vindo numa jornada. E é isso que eu acho que é incrível. Como você estava falando, a gente escuta uma coisa, a gente já escutou aquilo. Exato. É totalmente diferente. Eu tava falando agora, o Den tá trazendo o tempo todo o mantra de novo, pra gente correr barras mais, cada vez mais, né? Tipo, que ele fala, ferramentas básicas do Axis, tragam elas à tona mais. E deixa eu fazer deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, como está Ana Lúcia hoje e Ana Lúcia antes de Axis? Conte pra nós. Ou aquela primeira Ana Lúcia que fez o primeiro curso. O que tem aí de diferente, além de tudo? Então. Divorciada, solteira, se você quer um contato, eu tô brincando. Então, gente, peraí que eu vou começar agora a tirar a roupa. Começar a tirar a roupa. Primeiro que era uma pessoa que, como eu já falei, sempre vivendo em função do outro. Era como se eu não existisse. Eu tinha que viver em função do marido, do filho, do trabalho, dos amigos. Era a salvadora do mundo. E isso, é claro que não foi assim, ó. Não. Até hoje, eu falo, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa. Todo a gente vai construindo. Só que o que eu percebo de mim, primeiro, foi assim, o amor próprio. Olha, eu hoje aqui, ó, me amo muito. É muito diferente, né? Porque você se olha. Se escolhe. Não é só se olhar, é se escolher, né? Sim. Tipo, olha, isso não funciona pra mim, não quero. É como se realmente eu tivesse saído de lá do âmago, nascido novamente, saído do útero novamente. Isso, mesmo que o outro não goste, né? Porque às vezes você diz os não e as pessoas não gostam, né? Elas têm o direito de não gostar também, tá tudo bem. E mudou também trabalho, começou com outras coisas. Coragem, né? Coragem de assim, por que não? Por que eu não posso? Eu tinha uma coisa, gente... Se a pessoa, ela tinha uma situação financeira maior do que a minha. Um cliente, por exemplo, que hoje eu trabalho com imóveis de alto padrão, sou corretora de imóveis na Zona Sul do Rio de Janeiro. Corretora de luxo, meu amor, é isso que ela está querendo dizer, dá licença. Eu lido com os clientes de 500 mil, mas eu lido com os clientes de 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Só que assim, o meu olhar para esse cliente hoje não é um olhar como se ele fosse mais do que eu. Não. Ele é igual a mim. Sim. Só teve escolhas financeiras que levaram a vida financeira dele mais do que a minha, mas é só isso. Sim. E antigamente essas pessoas era como muito se fosse distante, menos. Né? E a gente se coloca muito distante disso, né? Era como se as pessoas fossem mais do que eu. E hoje eu tenho esse olhar de que a pessoa não é mais do que eu. Sim. Temos situações financeiras diferentes, só isso. Sim. E trato de igual para igual. Agora, gente, o que é principal, você que tá aí, quer ter mais leveza na vida, vem para Axis. Vem. Porque, olha, as situações interessantes, elas acontecem. Elas não deixam de acontecer, mas na verdade. Depende muito como você vai olhar. E do tempo que você olha também. É o que eu tava conversando agora. A energia que você vai botar naquilo. Exato. Você não coloca mais a mesma energia. Você olha para aquilo, só que ao mesmo tempo que você olha para aquilo, você sabe que tem outras coisas ali. Pra que eu vou olhar pra isso? E você tem ferramenta para lidar com isso. É o que eu falo, gente. A diferença é que a gente tem ferramentas para lidar. Exatamente. Pra que eu vou olhar pra cá? Vou olhar para esse dia chuvoso? Se eu olhar da janela de cá, tem um sol nascendo ali. Então, gente, tá bom. Chuva, molha as plantinhas aí, que se é necessário, mas eu vou dar uma olhadinha aqui pro sol, porque eu tô requerendo Exato. dele. E não é excluir a chuva, é olhar exatamente com esse ponto de vista. Cara, ela é necessária também. Até os turbilhões na vida, eles são necessários, senão você não acorda. Você fica morrendo o tempo todo, você fica morte o tempo todo. E eu sempre penso assim, quando eu olho para aquilo, digo, tá me testando, né? Tá querendo saber se eu vou reagir. Isso não me pertence mais. Eu falo para mim mesma aqui dentro da minha caixinha. Tá bom, ok, tá acontecendo isso, mas isso não me pertence mais. Exato. Eu não vou reagir a isso. Deixa isso lá, porque isso não é meu, isso é da outra pessoa. Então é a permissão da pessoa ser quem ela é. Exato. E não só sobre pessoas, né? Mas sobre situações, porque... a gente começa a olhar para uma coisa diferente, né? Você olha a partir de um espaço diferente para tudo, seja com dinheiro, seja com negócio. Então, por exemplo, se fosse em outros momentos, talvez, a gente olhar para, às vezes, a questão com dinheiro, estaria... E hoje você fala assim, ok,
Já aprendi que o dinheiro não é linear, vai ter mês que vai vir mais, vai ter mês que vai vir menos, ele é movimento, né? Então, ok, o que tá certo sobre isso, como pode melhorar ainda mais. Mesma coisa de clientes, né? Às vezes tem mês que vai vir mais clientes, vai ter mês que vai vir menos, e não que tenha alguma coisa de errado, né? É só realmente o fluxo está acontecendo, e às vezes para que venha mais, talvez não vai vir tanto hoje para que você se movimente diferente, né? E aprendi uma coisa. Pedir. Pedir. Nossa. Gente. Tem que pedir o tempo todo. Esse foi o primeiro ensinamento meu. Não é para pedir. Você requer para que mais? Todo dia, mais cliente, mais dinheiro, mais mais leveza, mais alegria, Exato. mais tudo. Porque o universo, ele é abundante. Sim. Ele tá aqui para servir a gente aqui não sabe, porque a gente não pede, ele não vai adivinhar. Exato. O que tu quer, senhora? Pede aí. Sim. Fale. Então, essa era a minha grande questão. Eu achava que o universo não era abundante. Uau. Que não, as possibilidades não eram para todos, era para alguns. E aí, cara, aquilo era a primeira facilitadora. Nossa, eu saí com raiva dela. Saí com raiva, mas depois eu entendi, fiquei agradecida, né? Porque ela fez uma pergunta para mim e falou assim: não sabe nem pedir. Cara, eu saí dali chorando. Mas assim, eu sei que ela não fez de maldade, ela fez para me cutucar mesmo. Uhum. E realmente eu não sabia, porque era proibido pedir, Só que você não pede, você não recebe, né? Exatamente. Eu não tinha permissão para isso. Uhum. Não era permitido. Pedir era feio. Era errado, era fracasso. Só gente rica pode querer coisas grandes, você não pode. Era nesse nível, entendeu? Uhum. Então, fui. E isso que você está trazendo sobre pedir é muito legal, porque eu quero trazer um ponto. É aquele espaço assim, você está pedindo por isso, mas vocês estão dispostos a receber? Porque eu acho que a sacada não é o pedir. Exato. Eu acho que a grande sacada de tudo dentro dessas ferramentas é o receber. Porque pedir, a gente pede. Eu mereço ainda, né? Receber é a questão, já dizia Gary Douglas. Porque se você pede, por exemplo, por mais. Então, assim, o universo que você requer para que eu me torne, sei lá, maior facilitadora, uma grande facilitadora, que você requer para que eu crie um grande negócio, tenha muitos clientes, aquela coisa toda. Aí você começa a pedir. Pedir. Aí os movimentos vêm aqui. Aí vem aqui. Aí vem aqui. Aí vem aqui. Aí vem aqui. Aí você começa assim, mas peraí. Eu quero ter um grande negócio, mas eu não quero pagar imposto. Eu quero ter um grande negócio, mas eu não quero fazer um podcast. Eu quero ter um grande negócio, mas eu não quero gravar vídeos. Eu quero ter um grande negócio, mas eu não quero trabalhar de vez em quando que eu vou ter que ficar tipo das 8 às 8. Não é esse que eu tô pedindo. Entendeu? Exatamente. Então eu falo que assim, a questão toda não é só sobre o pedir. É sobre a sua capacidade de baixar as barreiras para receber o movimento, mesmo que não faça sentido. Tá, posso complementar? E sabe quando eu entendi isso? Porque eu saí do primeiro fundamento e fui para aquela sua mentoria em grupo. Ai, lembro. Aí quando eu olhei aquilo, às vezes tem umas coisas que eu fico mais observando. Eu falei, caraca, eu não sei fazer isso ainda. Eu não tinha modelo. Referência, né? Eu não tinha referência. Eu falei, nossa, mas gente, eu preciso aprender muita coisa ainda. E aí, mais fundamento, fiz vários workshops, né? A gente fez vários workshops. E outra coisa, e teto financeiro. Depois do negócio feito diferente... Teve saindo das dívidas também. Com a moça aqui. Sim, eu fiz 3 classes de negócio. Sim. 3 classes de... Foi o dinheiro, negócio lucro, saindo das dívidas com alegria e negócio foi diferente. Inclusive, porque, vai ter saindo das dívidas com alegria em breve. Teto financeiro. Eu sabia que tinha um teto, mas eu não conseguia enxergar que teto era aquele. Uhum. Depois disso... E assim, gente, isso não vem assim como um presente, não. Vem... Tô ralando para entender. E aí, gente, até eu entender, eu tinha um teto que quando eu acumulava aquele valor, eu não criava mais nada até acabar, gastar aquele valor. Aí criava de novo. Aí a notícia boa é que eu passei esse teto. E como pode melhorar ainda mais, que mais é possível. Passei esse teto. Você sabe que essa questão do teto é muito interessante, falando um pouco de dinheiro, que eu adoro falar de dinheiro, claro, mas esse espaço do pedir e receber, ele é um espaço onde as pessoas, elas pedem,
não estão dispostos a receber, né? E aí elas acreditam que os pedidos não estão acontecendo. Acontece muito isso. Sim. E, na verdade, eles nunca deixaram de acontecer. E a disposição, Rô, que você está falando, 90% das pessoas, eu me coloco nisso. Em muitos momentos, não estamos dispostos a ser. Não, e nem ser e nem fazer o movimento. É. Porque a gente tem um grau, assim, acho que tão grande de ponto de vista sobre, por exemplo, como você tem que fazer e como tem que ser, que quando o universo começa a mandar as coisas, você olha para aquilo. Uma coisa que eu aprendi, gente, e eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Quando você está nessas ferramentas, quando você está procurando a consciência, de alguma forma a consciência sempre te apoia. Você nunca vai ficar desamparado, seja financeiramente, seja com cliente, seja com relacionamento, seja com corpo, você nunca vai ficar desamparado, sabe? E já teve, por exemplo, eu tô no ACT já tem um tempo, e já teve meses que eu criei, por exemplo, muito mais dinheiro, e meses que eu criei muito menos dinheiro, meses que eu criei muito mais classes, meses que eu criei muito menos classe, e eu comecei a perceber que toda essa linearidade, então, por exemplo, um dia, tem mês que, por exemplo, que eu apareço mais, tem mês que eu apareço menos, tem mês que tem mais clientes, tem mês que tem menos que mais dinheiro, e assim vai. É exatamente os movimentos, sabe, que vão me levando, sabe, pro próximo passo. E às vezes a gente entra num ponto de vista de que sempre tem que ser, todo mês mais, tem que ser sempre melhor. Então, a gente tem uma ideia nessa realidade que a gente tem que sempre estar crescendo financeiramente, sim, crescendo com clientes, crescendo com visibilidade, crescendo, né? E que quando de repente você faz isso aqui, ó, tem algo de errado, ou eu tô criando alguma coisa de errado. Aí a pergunta é, e se você não estiver criando nada de errado, mas se você tá pedindo para chegar lá, talvez isso aqui tá se requerendo que você tá pedindo mais. Eu falei exatamente isso agora, o Celso teve na gravação, e ele tava contando um espaço que ele tava escolhendo muito ir pra CF, e tipo, de repente o dinheiro dele começou a parar. Ele falou assim, mas que porra é essa que tá parando, né? E daí quando ele soltou, não, peraí, eu vou escolher outras possibilidades. Aí o dinheiro começou a aparecer. Então, assim, o quanto que a gente ainda não está disposto a receber dos pedidos. E às vezes requer um movimento diferente, né? Exato. Às vezes você está fazendo isso aqui, aí tá dando muito certo. Olha, eu vendo bolo e tá dando certo. Aí as pessoas começam a comprar menos bolos. E será que não é para fazer coxinha? Será que não quer um brigadeiro? Entendeu? Exato. Assim, é você estar aberto até a receber as mensagens do universo, porque a gente acha que aquilo que deu certo, a gente tem que fazer aquilo pelo resto da vida. Exato. Você sabe que foi exatamente isso que aconteceu. Eu voltei agora da classe de sinfonia. Eu tive 2 semanas agora bem assim, interessantes, porque o meu corpo antes gostava de fazer algumas coisas. Sempre gostou. Então, ele gostava de fazer algumas coisas, tipo rotina mesmo do dia a dia. E eu voltei agora, ele não quer fazer essas coisas mais. Aí eu começava assim, você tá louco, lindo? O que mais é possível? Bora. Então, tipo assim, eu era que acordava às 5, agora ele quer acordar às 7. Não consigo acordar às 5, mas nem a pau. Entendeu? Aí eu tinha toda uma rotina que eu fazia antes, um negócio dessas, vezes ele olha e fala assim, ai, não quero fazer isso. Eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? A quem pertence isso? E daí eu tava numa chamada, eu acho que foi com o Den mesmo, que ele falou assim, quando o seu ser expande, né, e quanto mais consciência você acessa, seu ser vai expandindo. Que ponto de vista é esse que você tem que ser igual? Porque como sempre você funcionou conforme a letra A deu certo, você acha que tem que continuar sendo que nem a letra A. Então, como eu sempre tive essa forma de funcionar e sempre deu tudo certo, eu tenho que continuar sendo dessa forma. Só que agora eu tô com outras escolhas, com outros movimentos, com outros pedidos. Então, de repente, não é mais aquele jeito, não é mais aquele movimento, não é mais aquele corpo, inclusive. Então, é exatamente isso. Eu tô pedindo aquilo ali, eu tô disposta também a receber, que talvez vai ser diferente de tudo que eu tava acostumada a fazer, a receber, a ter. É verdade. E talvez, eu acho que a maior coisa não é só sobre pedir, é sobre o receber. É porque a gente já tem aquela coisa do comodismo. Nossa, vou ter que fazer outro movimento. Mas eu já fiz tanto para chegar até aqui. Exatamente. Aí eu vou fazer de novo. E eu percebo que é isso mesmo. O Axis é isso. É movimento. Exato. Nunca perder tudo para ganhar tudo.
E a gente tem E tá na disposição de perder essa mesmo. ferramenta do Axis, a gente acha muito estranha, a gente fica temeroso. Ai, mas eu tenho que perder tudo. Mas não é o perder Financeiro, nessa dinheiro, não é só linearidade. isso. Não é só isso. É perder tudo daquele movimento, daquele E você corpo, sabe daquela que energia. é não ter pra ponto de transformar vista de uma outra perder. energia. Né? Foi o que eu tava falando outro dia com alguém. Teve uma aluna que mandou mensagem e falou assim: Rô, meu dinheiro parece estar diminuindo. Antes eu fazia muito mais dinheiro, tinha muito mais dinheiro nos meus 10% do corpo, eu comecei a diminuir isso, eu tô usando e não sei o quê, eu tô entrando no julgamento. Eu falei exatamente isso. E se você não tivesse ponto de vista, você tá perdendo? E se você não tivesse ponto de vista que, tipo, sei lá, antes você fazia 20 mil e agora você tá fazendo 20 mil, só que agora antes tinha 10 mil na conta e agora não tem nada? Não quer dizer que você tá perdendo. Quanta coisa você tá criando? Ela falou um tanto, eu tô pagando isso, eu tô investindo no meu site, tô investindo no meu projeto, então todo o dinheiro que entra pro meu negócio eu pago contas e não sei o quê, e daí eu faço mais movimentos para pagar mais contas, porque eu tô querendo expandir mais, eu tô expandindo uma outra filial. Eu falei, e antes? Antes eu só tinha uma coisa. Pois é. Falei, agora, depois disso, o que você mudou? Ela falou, tudo. Eu comecei a fazer mais cursos também, eu comecei a escolher mais coisas, eu comecei a fazer outras inclusões na minha vida, eu comecei a viajar também, então é isso. Isso casa com os seus pedidos? Eu tô vivendo a vida que eu pedi. Falei, então. E isso é o que a gente fala de lucratividade, que não é, por exemplo, a quantidade de dinheiro que sobra no final do mês, é quando você tá experienciando e vivendo. Então, assim, às vezes você pede e o universo tá mostrando, tá dando, não quer dizer que antes vai ser igual, não vai. Mas está disposto a receber? Que talvez você não vai ter mais o dinheiro, talvez nesse momento agora sobrando, mas porque você está investindo, entendeu? E nessa realidade, a gente... você só prospera se você juntar quantias. Exato. Nessa grandes realidade, dinheiro, senão... você só é considerado uma pessoa rica se você tiver 1 milhão na conta. Nossa, eu já ouvi muito isso. Você só é considerado uma Na pessoa de família, milhão assim, se você tiver 1 milhão na conta. O que você fez? O que você fez? Você tem imóveis, você fez? investimentos. Exatamente. Isso é considerado uma pessoa rica. Exatamente. E a pergunta é, o que é riqueza pra você? Porque eu tava conversando exatamente, acho que foi com o Gabi esses dias. A gente tá falando de riqueza, não sei o quê. E cada um vai ter um ponto de vista diferente sobre riqueza, né? Então, por exemplo, para algumas pessoas, riqueza é ter o dinheiro acumulado no banco. Isso é sinônimo de riqueza para ela. Ela vai olhar, vai ver. Sim. E para outras pessoas é viajar. Ter o dinheiro que ela recebe, ela vai, viaja, desfruta com esses lugares. Para outras pessoas é, de repente, investir em cursos, ter o dinheiro para investir. Então, o que é riqueza para você? Quando eu olho o meu Instagram, Não é? eu vou lá e olho que vida divertida, que jornada grandiosa que eu tenho. Isso não é rico? Então, isso não é ser rico? Isso é ser rico. Porque assim, Quantas vezes você está tendo uma vida de riqueza realmente, uma vida rica, que essa realidade diria que você não está tendo, porque você não tem isso na sua conta corrente, ou você não tem imóveis que atingem esse patrimônio, mas às vezes tem outras pessoas que, por exemplo, estão numa situação que você já teve ali, sei lá, questão com casamento, ou com trabalho que não tá legal, e que olham pra você e falam assim, uau, olha que incrível, ela tá viajando, olha que incrível. Então, assim, às vezes a gente não reconhece que isso aqui é realmente, às vezes, a coragem que muitas pessoas não estão tendo. E que muitas pessoas gostariam. Sim. Que não é só sobre dinheiro. não, exatamente. Quando eu olho lá toda a minha jornada, as minhas fotos, os encontros, todo esse mundo novo que eu vivo, que eu digo que veio através do Axis, Sim. até as novas amizades. Cara, tudo isso é muita riqueza, porque me traz uma riqueza muito interna. Porque eu acordo todos os dias, Juanita, feliz. Eu também. Feliz. Sabe que eu tive isso? Um dia uma amiga virou pra mim e falou assim, nossa, Rô, o dia que você tá querendo fazer essas coisas suas aí, tipo, ela não é do Axis. Nossa, você deve estar com um patrimônio muito maravilhoso, né? Você tá investindo todo esse dinheiro, né? Nossa, você deve estar... Eu olhei e falei assim, patrimônio, linda. Tá louca? E ela falou assim, não, amiga, você tem que investir, comprar imóveis e não sei o quê, papapá. E eu olhei e falei assim, obrigada. Porque, tipo, pra muitas pessoas isso é importante. Isso não é importante pra mim, hoje. Pode ser que amanhã seja, pode ser, mas pra mim isso não é o que vai expandir minha alegria, minha felicidade. Então, tipo, eu sou muito feliz com a minha vida, assim, sabe? Com o que eu invisto. Então, assim, hoje, eu tava conversando com a Aninha sobre isso. Eu sou muito feliz, assim, sabe?
de ter isso e investir mais no meu negócio, contribuir para que mais o Axis cresça, sabe? E ao mesmo tempo eu viajo, conheço pessoas e desfruto. Isso pra mim é riqueza. Pois Isso faz sentido pra mim. Nessa realidade, para as pessoas não é. Não Isso não é. Você tá louca. Você não tá vivendo a vida que deveria viver. Não. Você é irresponsável. Você é irresponsável. É como se fosse irresponsável se viver essa vida. E aí entra a culpa, né? A vergonha. A vergonha de você não estar sendo igual aos outros. Os julgamentos. E julgamento, tipo assim, realmente acho que eu não tô sendo, não tô recebendo. Tô fora do contexto. Tô fora do contexto. Eu lembro quando eu comecei a fazer cursos, a minha mãe, por exemplo, ela falava, como é que você vai fazer um curso com tanto de dívida? Porque na cabeça dela, como assim você não vai pagar uma parcela de R$500 no banco e tá indo fazer esse processo? Como é que chama esse negócio aí? Coisa do corpo? Porque naquele momento eu fiz perguntas. E eu sentia, por exemplo, assim, cara, eu não sei se eu tô sendo insana, se eu tô sendo negligente, irresponsável, eu não sei. Eu não vou olhar pra isso com julgamento. Mas eu tava olhando pra possibilidade, tava olhando pro que meu corpo escolhia. E era muito engraçado que quando eu comecei a fazer escolhas a partir realmente do... Sem ser do que essa realidade escolheria, porque eu sempre escolhi pelo que essa realidade escolheria. Quantas de nós, né? Tipo, o que as pessoas escolheriam aqui? Quantas vezes você pega o telefone e fala assim, o que você acha? O que você percebe? Então, eu sempre fazia escolhas pelo que a galera fazia. E então, por exemplo, se eu fosse fazer escolhas pelo que todo mundo fazia, inclusive pela minha mãe e pela minha família, eu nunca tinha feito nenhum curso. Nenhum. Eu acho que tá. Eu tinha continuado na advocacia. Enquanto de todos nós vamos ficar carentes. Eu tinha continuado na advocacia, dado um jeito de pagar aquelas dívidas daquela forma. E eu falo que tem que ter muita coragem pra você ser ousada desse jeito. Total. Nossa, mãe, ousada, a palavra é ousada. Exatamente. E eu lembro que eu virei pra ela e falei assim, eu não vou pagar, pode vir SPC, Serasa, vai fazer o quê? Não vou. Não, é muita coragem mesmo. É muita coragem, e eu não sabia o que ia acontecer. Eu olho assim e fico, caraca, será que eu tinha que estar fazendo isso mesmo? E a culpa, né? Às vezes... será que é isso mesmo, culpa. Gente, né? E daí eu lembro que quando eu comecei naquela época, quando eu comecei a fazer os cursos do Axis, tipo, eu comecei a fazer os processos corporais à parte, assim, né? Antes de fazer uma classe de corpo. Então, tipo, eu ia para cidadezinhas do lado, fazia os processos, voltava. Só que daí quando eu voltava, eu tava começando a atender também, né? Eu tinha, por exemplo, um processo corporal novo. Então, para você ver como a gente tem um saber incrível quando a gente não funciona a partir do que os outros acham. O meu saber era, eu tinha 2 pessoas da minha cidade que faziam barras, só barras. E daí eu sabia que existiam os processos corporais. Então o que eu tinha? Eu falei, bom, se eu começar a ter os processos corporais, eu vou ter mais possibilidades para as pessoas. Então aquela que está recebendo barras comigo hoje, amanhã ela pode receber um MTVCS, daqui a pouco ela pode receber um facelift, e foi isso que eu fiz. Então eu lembro que no meu primeiro mês, todo pouco dinheiro ali que eu recebia logo no início, eu não ficava com o dinheiro para mim. Eu não pegava o dinheiro já para pagar uma conta. Eu reinvesti o dinheiro. Então, tipo assim, se eu tinha recebido R$1.000 de sessão naquela semana, tipo, eu ainda era advogada, eu já olhava, tipo, qual curso poderia contribuir para crescer esse negócio, sabe? Para criar mais. Aí eu lembro que eu, tipo, via, acho que o primeiro curso que eu fiz na época era supressão de células de gordura. Vocês lembram disso? Acho que eu fiz, foi o primeiro que eu fiz também. Vou fazer a galera emagrecer. Aí eu falei, cara, eu vou contribuir com a galera sobre isso. Aí eu fiz supressão de células de gordura, aí eu fiz um facelift, e daí eu lembro que, tipo assim, um mês depois eu já tinha tudo isso, e o que eu tava fazendo dinheiro antes no primeiro mês, eu tinha dobrado no segundo, porque eu tinha as pessoas indo pra outros processos. E foi aí que eu comecei a pagar daí as contas. Você tá falando isso, e aí eu tô lembrando... Isso foi eu, né? Eu tô lembrando que quando eu fiz o primeiro fundamento, eu mudei o meu espaço todo. Eu já mudei ele várias vezes. E aí eu fazia pergunta, e eu falei assim, ai meu Deus, será que eu tenho que fazer isso mesmo? E aí dizia que sim. Cara, eu botei tudo abaixo e fiz tudo. Eu lembro. E o quanto que ele se abriu depois, né? Expandiu. E o espaço dela requeria da energia dela. Exato. Então, ela tinha uma pessoa que dividia, enfim, que não era mais requerida pelo espaço. Então, quando ela Mas ficou... eu nem tinha esse entendimento ainda que não tinha. Não mas mas depois que ela fez tudo isso, que eu acompanhei, né? Porque acompanhei esta senhora já estes anos todos. Esta famosa Ivonete. E nossa,
é outra energia aquela sala. E o quanto que o espaço dela contribui com o negócio dela tem contribuído com o negócio de várias pessoas. Exatamente. Entendeu? Por isso que eu falo, às vezes as escolhas mais ousadas, mais insanas, são as que vão mudar tudo. Se você pensar, foi uma perda, porque ela tinha uma pessoa que dividia. Sim, mas o quanto ela criou dinheiro depois. Exatamente. Não só dinheiro, mas visibilidade, energia, olha possibilidades. Então, é a disposição de perder tudo para ganhar Exatamente. tudo. Ai, vou perder esse... Então, eu ficava na dependência, né? Eu não tinha coragem de me posicionar. Então, eu ficava dependendo das pessoas, Sim. às vezes por causa de um valor. Depois que eu tive essa coragem, fez assim... Uau. Aí eu falei, gente, não, eu consigo sozinha, não precisa de ninguém. E aí vieram também os movimentos de fazer as coisas, porque eu sempre tinha que ter alguém para fazer as coisas junto comigo. Eu nunca fazia sozinha. As primeiras trocas, por exemplo, eu comecei com a Tatiana, né? Aí teve uma que ela não podia participar. Eu falei, quer saber, eu vou fazer sozinha. Gente, foi maravilhosa. Aí eu fui criando coragem. Aquilo foi me dando... E hoje tá aí lindamente. Aí eu falei, gente, realmente você não precisa dos outros. Pra que você tava... Maravilhosa. Amarrada, né? E hoje vocês têm tantas coisas que vocês incluíram. Hoje você tá como corretora de imóveis, facilitadora de barras. Corretora de plano de saúde, administradora de Airbnb. Uau! Aí, Ana Paula, administradora de Airbnb. Ana Paula tá querendo mudar pro Rio de Janeiro. Host desta senhora aqui no Rio de Janeiro. Maravilhosa. Que, né, não pode, isso pra mim não. Agora também temos outras criações juntas. Pois é, e o que mais é possível. E o que mais é possível. Eu ainda me lembro, Rô, naquele fundamento engraçado, né? Como é que as coisas se abrem. Da gente conversando no Recreio dos Bandeirantes e dizendo, eu tô querendo morar em Copacabana. Eu lembro. Lembra? E aí ela, então, mas você já conversou com a casa? Com a sua casa, para ela liberar você para ir para Copacabana e tal? E esses papos, né? Loucos. Axianos nossos, né? Das nossas loucuras que as pessoas dessa realidade acham. Não, mas então vou fazer. E assim eu fiz. E aí eu me mudei. E hoje a gente... nada é linear. Não. Então, eu fui para Copacabana, ainda trabalhando no plano de saúde, e estava lá no meu home office e tal, o negócio começou a cair. Falei, poxa vida, fiz essa escolha, né, contando de negócios melhorarem. E um belo dia eu estava indo jantar, eu, meu filho e minha nora. Passamos na porta da imobiliária. Eu olhei, sabe aquele negócio te chama? Meu filho até fez um comentário de valor de imóvel e tal, a gente foi jantar. E nossa, sou corretora de imóveis, eu tenho Cresce, tá paradinho, suspenso, mas eu tenho. No dia seguinte eu estava lá. E hoje eu estou na mesma empresa. Isso tem 2 anos e meio. Copacabana, eu já não moro mais, mas eu tinha que estar lá para ver aquela empresa. Uau. Então, assim, a gente faz as ligações. As conexões, né? O universo é muito grandioso. Maravilhoso. Ele me botou em Copacabana para eu ver aquele espaço. Quanto eu sou feliz na minha empresa, sabe? Adoro trabalhar onde eu trabalho e continuo em plano de saúde. E aí trouxe mais o Airbnb. Quantas coisas que se abriram no meu universo. Porque eu estive disposta. É ser ousada. Exato. Quanto mais ousadas podemos ser nas nossas escolhas. E no nosso receber, sem qualquer ponto de vista. Ai, vocês são demais. Gente, como posso ser mais feliz e grata? E, gente, olha só, eu vou deixar o Instagram das meninas aí, da Ivonete, da Ana Lúcia. Ivonete tem um espaço lindo também, né? Que pode ser uma contribuição, se você escolher também levar cursos, qualquer que sejam. Ela também é uma grande esteticista linda, eu vou fazer todo o currículo. E elas fazem trocas lindamente aqui no Rio de Janeiro. A gente tem muita coisa linda. Então, assim, sigam as meninas. Vocês são incríveis. Gratidão. Ai, gratidão. Posso ser mais feliz e grata. E Ana Lúcia, gente, facilitadora de barras, corretora de plano de saúde, imóveis de luxo pra senhora que escolhe comprar seu imóvel.
Como que é? Coordenadora de Airbnbs também. Administradora de Airbnb. Maravilhosa. Meninas, gratidão. Vocês são incríveis. Agradeço, Juan. A gente eu não tenho nem palavras para dizer nesses 4 anos de caminhada que a gente tem, né? Que a gente vai fazer agora. Quão grata eu sou por tudo e principalmente pela nossa amizade. Que começou com um curso e que a gente está aí nesses anos todos. Gente, eu preciso contar uma fofoca só antes de encerrar. Sou muito grata. O maior porre que eu tomei na minha vida foi com as duas. Gente, não saiam com elas. Elas são um perigo. Me bebedaram lá na minha casa. Se eu puder ter um vinho depois. Gente, eu vou contar pra vocês. Elas foram em casa, dormiram lá em casa. Falei assim, não, vamos tomar um vinho. Quê? Menina, céu. No outro dia passei mal, ruim. Eu tinha que fazer o Acordando as Criações terça-feira. E assim, eu não sei como eu fiz a live. Se você me viu bem na live, meu amor, você não sabe por detrás. Os olhos que foi passado aqui, ó. Elas lá pra eu poder estar plena fazer uma live, gente. Ó, as 60 a mais são terríveis. Mas Lino, foi a melhor live da vida dela. Foi a melhor live, gente. Sei como. Que mais eu preciso. Meninas, amo vocês. Gratidão. Eu também. Te amo.